Efésios capítulo 4, versículo 11, diz: E ele mesmo constituiu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Há um detalhe aqui, isso se presta, onde diz aí, ele mesmo designou apóstolos, está no plural. É por isso que algumas pessoas abençoadas ao redor do mundo dizem que José Luiz não é o único apóstolo. Porque, como está escrito lá, apóstolos não diz apóstolo. Agora entendemos que para manter a unidade do Espírito tem que ser um apóstolo, porque se diz apóstolos, então os apóstolos ensinarão de forma diferente e entraremos na diversidade. A pergunta é, pastor, como explicar isso para dizer que é um só apóstolo? Porque ele deu 2 apostolados. É por isso que ele diz apóstolos. Ele fez de Pedro apóstolo da circuncisão e de Paulo, apóstolo da incircuncisão. São 2 apostolados. Portanto, ele não poderia dizer que constituiu um apóstolo. Ele constituiu apóstolos. Portanto, o propósito era a edificação do corpo de Cristo. Agora deixe-me perguntar-lhe, abençoado, vou fazê-lo pensar novamente. Vou te fazer pensar. Se ele constituiu o apostolado da incircuncisão para a edificação do corpo de Cristo, e quem deveria estar realizando esse trabalho era Paulo, e ele foi morto em Roma. Então, onde estava o corpo de Cristo? Pedro não podia levantar o corpo de Cristo porque Pedro era da circuncisão e a lei não aperfeiçoava nada. Ele representava a lei. De fato, a missa é uma cópia do que os judeus faziam no deserto. Então, onde estava o corpo de Cristo? Ele diz para a edificação, e o edificador ainda não havia aparecido até 1986. O corpo de Cristo não existia há 2000 anos. Deu início quando esse ministério começou. Foi quando o corpo de Cristo começou na igreja. Aí começou. O apostolado da graça estava oculto. Eles mataram Paulo e ali cessou. Para ele poder edificar o corpo de Cristo, tinha que trazer o edificador. E o edificador, nesse caso, agora entendo que sou eu. Mas antes eu estava envolvido nessa mentira. Eu também estava envolvido nisso. Eu tinha, veja, uma igreja, preste atenção em mim, uma igreja que une Paulo com os apóstolos. Você sabe que as pessoas dizem, mas havia 11 apóstolos. Judas tirou a própria vida, e então restaram 11. Depois veio Paulo como o 12º, portanto ele foi o último dos apóstolos. E então eles misturam os 12. É isso que as chamadas igrejas fazem hoje. Eles misturam os 12 e depois pegam todo o pacote, pegam a circuncisão com a incircuncisão, e misturam tudo, e fazem disso uma igreja. Isso não levanta o corpo de Cristo. Você não achava isso? Eu costumava pensar assim, que Paulo veio como um abortivo. Eles o colocaram com os apóstolos e o misturaram. Não. Paulo disse, eu o primeiro. Paulo diz, eu o primeiro. Além disso, ele disse, eu pus o fundamento e os outros apóstolos. Essas pessoas não fizeram nada.